Você sabia que o câncer coloretal é o terceiro câncer mais comum aqui no país? O câncer coloretal também é a segunda principal causa de morte relacionada ao câncer no mundo. Câncer coloretal, também chamado de câncer de cólon ou reto ou simplesmente câncer de intestino, é uma doença heterogênea. Trata-se de uma neoplasia originada por tumores malignos que se iniciam no intestino grosso, cólon ou no reto. Estima-se que para cada ano, entre 2023 e 2025, câncer coloretal apresente 45.630 novos casos aqui no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Felizmente, esse tipo de câncer tem alto potencial de prevenção primária. Isso graças à adoção de hábitos saudáveis e ao rastreamento, como por exemplo, através de uma colonoscopia. Além disso, esse tipo de câncer apresenta elevado potencial de prevenção secundária, pois a história natural viabiliza a detecção precoce. A intensidade da doença e o tratamento indicado dependem do estágio em que a doença foi diagnosticada. Por isso, cada caso é um caso. Para alertar sobre a prevenção, falar sobre os sintomas, tratamentos e riscos do câncer coloretal aqui no Brasil, o dia 27 de março, na semana que vem, é considerado então o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino. Mas nós aqui do Fala Minas resolvemos nos antecipar para falar sobre essa doença, já que está em andamento então a campanha Azul Marinho, que é justamente para alertar os brasileiros sobre esse tipo de câncer. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Fábio Henrique de Oliveira, que é cirurgião coloproctologista, mestre e doutor em cirurgia pela UFMG, professor da UFSJ, que é a Universidade Federal de São João del Rei. Boa tarde, doutor, e bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, uma honra muito grande. Legal, doutor, e eu já até fiquei sabendo, o senhor é aqui da região do sul de Minas, nasceu em Campanha, é colega da nossa amiga Helena Lima. Sim, sou de Campanha, sul de Minas, uma terra muito querida, e a Helena é nossa amiga desde a infância. Fiquei muito honrado com o convite e ver que ela está aí também se destacando aí na área da comunicação, muito bom. Legal, doutor, então vamos ao assunto, O que é o câncer coloretal, A gente pode chamar também de câncer de intestino, explica um pouquinho pra gente. O câncer coloretal, ele é uma doença que acomete o intestino grosso. E o intestino grosso ele é composto especificamente pelo cólon e pelo reto. É uma doença que tem origem nas células, na parte de dentro do intestino, a gente chama de mucosa. E essa doença ela cresce de maneira silenciosa. Ela surge a partir de um pólipo. Esse pólipo ele demora em média 10 anos para se degenerar e transformar-se em câncer. Por isso, nós temos a missão de conscientizar a população sobre realmente os fatores que levam ao surgimento desse pólipo e as maneiras que nós desenvolvemos, que existem, que são capazes de identificar e remover esses pólipos antes que eles se transformem em câncer. Então, o câncer é uma doença maligna, diferente do pólipo, que é uma doença benigna. E o câncer, ele tem alguns fatores agressivos que eles podem causar alterações como obstrução intestinal, eles podem causar anemia, eles podem espalhar pelo organismo, gerando o que a gente chama de metástases, envolvendo outros órgãos. No caso do câncer de intestino, a gente sabe que ele é mais propenso a desenvolver metástases do fígado, dos pulmões, do peritônio. Então, a importância de se conhecer essa doença é exatamente poder preveni-la. Com isso, evitar que ela chegue a estágios avançados. E vamos falar do público-alvo, Normalmente, o câncer coloretal, ele afeta pessoas com 50 anos ou mais, ou também podem, Existem casos de diagnóstico em pessoas com menos de 50 anos.
Olha, a média populacional é a partir dos 50, 60 anos, né? Em torno da sexta década mesmo. Mas nós temos observado que essa idade está diminuindo. Então, os países em desenvolvimento, assim como os países desenvolvidos, já mostram números em que pessoas com menos de 50 anos estão desenvolvendo câncer coloretal. E a gente sabe que quando eles se manifestam, quando eles surgem nesta faixa etária, eles tendem a ser mais agressivos. Então, por isso que a gente tem que ficar bem atento às condições do nosso organismo, as condições dos sintomas, porque geralmente fora dessa faixa etária a gente não faz um rastreamento tão intensivo, mas a gente já está cada vez mais alerta a esse tipo de alteração. Legal. E aí, tem uma pergunta que já chegou aqui pra gente. Olha só, o Edgar está acompanhando o Fala Minas e mandou a seguinte pergunta. Pergunta para o médico sobre a relação da doença de Crohn e o câncer de intestino, se tem uma relação uma com a outra. Olha, a doença de Crohn, assim como uma doença irmã dela, que é a retocolite ulcerativa, que está dentro do pacote das doenças inflamatórias intestinais, elas realmente têm uma maior predisposição ao desenvolvimento de câncer. Por isso que são doenças, as doenças inflamatórias intestinais, que devem ser tratadas, porque a alteração na mucosa inflamada causada por essa doença, como a doença de Crohn ou a retocolite, que é um dos fatores de risco para desenvolvimento de câncer por uma outra via, não é a via convencional, mas é realmente um fator de risco que deve ser identificado, e a doença de Crohn, assim como a retocolite, não devem ser negligenciadas, elas devem ser sempre tratadas, porque um dos desfechos desfavoráveis dessas doenças é sim a malignização. Legal. Com relação à forma de diagnóstico, existe uma ou mais formas da gente descobrir, né, esse diagnóstico do câncer coloretal? Sim, o principal exame, o exame padrão ouro para diagnóstico do câncer coloretal é a colonoscopia seguida de biópsia, caso encontre alguma lesão. Esse é o padrão ouro, né? Então, com a visualização do intestino, a observação de uma alteração, que a gente chama de tumor, associado à biópsia que a gente faz e analisa no microscópio, esse é o padrão ouro diagnóstico para câncer de intestino. Agora, existem outras maneiras de se fazer uma certa busca ativa, vamos dizer assim. E aí, para isso, nós temos alguns exames, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Ela não faz o diagnóstico de câncer de intestino, mas ela liga uma sirene quando o exame vem positivo e fala, olha, esse paciente tem sangue nas fezes oculto, então é preciso encaminhá-lo para um rastreamento mais apurado. Aí esse paciente vai ser candidato à colonoscopia de uma maneira mais rigorosa, de uma maneira mais assertiva. Então, a pesquisa de sangue oculto também é um exame que ajuda. Existem outros exames, como o enema opaco, mas hoje em dia está em desuso. A própria tomografia de abdômen, às vezes, numa lesão muito grande, pode mostrar uma lesão, mas para efeito de busca ativa, que a gente sempre preconiza identificar lesões pequenas, precoces, a gente tem como a colonoscopia como nosso principal aliado. Legal. Quando a gente fala de prevenção, né, o que a ciência já mostra aí como os melhores resultados no assunto prevenção? O assunto prevenção, ele começa com as atitudes do próprio indivíduo quanto à promoção da sua saúde. Então, a gente pensa em prevenção quando fala, vamos pegar todo mundo e fazer colonoscopia. Não é isso. A prevenção vai da educação populacional em manter hábitos saudáveis de vida, praticar atividade física. O tabagismo, ele é tão prejudicial para o intestino quanto para o pulmão, então o pessoal associa muito o tabagismo a câncer de pulmão, mas ele também é um dos fatores principais de risco para câncer de intestino. A alimentação, que deve ser saudável, rica em fibras. Nós preconizamos que cada indivíduo, cada pessoa, ingira pelo menos 30 gramas de fibra por dia. Isso aí é mais ou menos uma fruta no almoço, uma fruta no jantar e um prato de salada no almoço, um prato de salada no jantar. Na verdade, essa fruta pode ser no café da manhã, no café da tarde, né? Então, além disso, ingerir bastante líquido, combater a obesidade,
evitar diabetes descontrolada, tudo isso são fatores de risco. E quando a gente fala de prevenção, a ciência preconiza que as pessoas tenham esses hábitos, então, como diários, né? E a gente sabe também que a gente pode fazer a prevenção secundária, né? Que aí seria com os exames, fazendo a colonoscopia, identificando o pólipo, fazendo a ressecção desse pólipo, e aí dessa forma também removendo, ele interrompe a cascata, né? A cadeia adenocarcinoma, que é a cadeia maligna, vamos dizer, e aí ele também está fazendo a prevenção secundária. E quando a gente fala de tratamento, né, a pessoa que já foi diagnosticada com câncer coloretal, ela, de primeiro momento, falar câncer, né, você tem câncer, já leva a pessoa a ficar com medo, né, mas existem tratamentos, hoje em dia a ciência já avançou bastante no quesito tratamento para o câncer coloretal? Sim, com certeza. Né? O tratamento, ele é exclusivamente, principalmente, não vou falar exclusivamente, mas ele é principalmente cirúrgico. Então, quando um câncer é diagnosticado, e se ele é diagnosticado nas fases iniciais, ele tem a chance de ser curado com a cirurgia em até 90% dos casos. Em algumas situações específicas, ele pode ser tratado com quimioterapia adjuvante, né, que é aquela que é realizada após a cirurgia. Existe uma peculiaridade sobre os cânceres do reto, aqueles que acometem o reto, que também podem ser tratados com rádio e com quimioterapia. O reto é a porção final, é a porção que antecipa o ânus no trato digestivo. E ele pode ser tratado com rádio e quimioterapia, em alguns casos apresentando uma resposta clínica completa, ou seja, o tumor desaparecendo. Esse paciente pode até ficar livre e ser beneficiado de uma não realização de cirurgia. Mas isso é um caso bem específico, exige uma atenção especializada, não é algo que deve ser feito de maneira assim, sem controle, né? Mas a gente já sabe que isso é possível. Além disso, os pólipos, por exemplo, eles podem ser tratados por colonoscopia. Alguns pólipos que não tenham características muito agressivas, eles podem ser removidos durante a colonoscopia, até pólipos um pouco maiores, né? Então, também é uma medida aí de tratamento e ajuda a fazer a prevenção. Legal, doutor. Então, é bom a gente reforçar, né? Quanto antes o diagnóstico, mais rápido esse tratamento e maiores os índices de cura, não é? Exatamente. Hoje mesmo eu fiz 10 colonoscopias na parte da manhã e 2 casos de câncer coloretal foram identificados. Então, você vê que aí 20% dos pacientes de hoje tiveram diagnóstico de câncer e mais ou menos mais 3 ou 4 tiveram pólipos grandes removidos. Então é uma doença que realmente onda, precisa ser diagnosticada para ser tratada adequadamente. Doutor Fábio, muito obrigada por ceder um pouco do seu tempo aí. Sei que o senhor tem muito trabalho pela frente aí. Obrigada pela atenção e até uma próxima, viu? Obrigado, estou sempre à disposição. Para mim é um prazer muito grande estar um pouco presente aí no sul de Minas, que é a terra que eu amo.